A aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, está marcada para a semana que vem, no dia 11 de abril. A data foi antecipada em um mês pelo próprio ministro, já que, pela lei, ele teria até o dia 11 de maio, data em que completa 75 anos, para deixar a Suprema Corte. Na decisão, ele alegou motivos profissionais e acadêmicos. Pois então, em sua trajetória profissional, Lewandowski dedicou 33 anos à magistratura e 17 deles foram dentro do STF. Ele foi nomeado para a vaga em 2006 pelo presidente Lula e foi relator de ações importantes na Suprema Corte, entre elas a adoção das cotas raciais nas universidades federais, a proibição do nepotismo no serviço público, além de processos relacionados à pandemia da Covid-19. Em 2016, Ricardo Lewandowski também foi responsável por presidir o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Agora cabe ao presidente Lula a indicação do sucessor de Lewandowski, mas, segundo a apuração do nosso analista, Gustavo Uribe, o anúncio do nome só será feito depois que o presidente voltar da China. A gente lembra que a viagem ao país asiático deve acontecer, ou deveria ter acontecido, melhor dizendo, em março, mas como Lula foi diagnosticado com uma pneumonia, a data foi remarcada para a semana que vem, dia 11 de abril, coincidentemente, mesmo dia da aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Atualmente, pelo menos 10 nomes são cotados para a vaga do STF. A gente vai, então, te mostrar esses nomes. A importância e os desafios do cargo, a gente convidou, para falar sobre isso, a gente convidou para o painel 2 desses nomes que aparecem aí na sua tela. Daqui a pouco eu te falo mais sobre cada um desses nomes. Por hora, eu te apresento os convidados do nosso painel. O advogado e professor da PUC de São Paulo, Pedro Serrano, e o ex-procurador-geral de Justiça, Lênio Streck. Sejam os dois muito bem-vindos. Boa tarde. Vou começar, Lênio, de você que já esteve aqui comigo muitas vezes, vou começar com o Pedro Serrano dessa vez. A minha pergunta é, Pedro, o que é essencial para ser um ministro do Supremo e quais os principais desafios de quem vai assumir esse cargo, dado o cenário político, social, econômico que o país se encontra atualmente? Quando eu digo que é essencial, é claro que eu quero ouvir de você o que, além do que diz a lei, né? Bem, um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite. A primeira questão é sobre... O que é essencial para ser um ministro do STF, na sua opinião, é claro, além do que diz a lei. Que expertise a gente está esperando nesse momento? Bem, a Constituição estabelece notório saber e reputação ilibada. Esses são os 2 requisitos legais que, em tese, inclusive, o Senado vai avaliar para verificar se o candidato escolhido tem essas condições. Eu diria que, em geral, tem que ser, obviamente, uma pessoa com uma formação invulgar na área do direito. Invulgar. Precisa ter um certo patamar acadêmico, uma certa qualificação acadêmica, precisa ter uma qualificação profissional, uma trajetória pública relativamente conhecida em relação às suas opiniões, né? Esses são requisitos, para mim, essenciais para ser ministro do Supremo, tendo-se em conta que você está falando de 11 nomes no meio de quase 1 milhão de advogados, né? Quer dizer, ou seja, precisa realmente serem pessoas assim, com uma qualificação nesses ambientes que eu falei, excepcional, né? Pedro, Pedro e Lênio, eu queria dizer para vocês que ao longo desse painel talvez eu cometa algumas indelicadezas, já que vocês são 2 nomes que estão ali entre outros nomes que aparecem aqui. A primeira delas, é claro, eu já queria te perguntar, Pedro, como é que você vê o seu nome aparecendo ali na lista de cotados? O que você pode falar para a gente nesse momento? Não, eu acho que o meu nome está sendo cogitado mesmo, né? Um dos nomes possíveis aí, né? Mas, obviamente, se os outros candidatos, qualquer candidato que o presidente Lula escolha, eu tenho certeza que vai ser bem escolhido. O Lênio que está aqui, a gente até brinca que nós somos uma candidatura dupla, de certa forma, porque pela primeira vez na história do Supremo. Se ele for escolhido, eu estou ultra satisfeito e tenho certeza que vice-versa também. Não há essa rivalidade toda que às vezes a mídia cogita e tal. Na realidade, nós somos amigos e temos muito tempo de trajetória juntos, né? Todos, acho que a maioria desses candidatos, né? E eu creio que qualquer um que o presidente Lula escolher vai estar bem escolhido.
Bom, indelicadeza é só da minha parte, você viu, né, Lênio? Porque vocês estão aí trocando elogios e eu que fico aqui com a função difícil de quase sabatinar os dois. Lênio, eu queria te ouvir também sobre as qualidades que se espera dessa pessoa que vai ocupar agora esse lugar do ministro Ricardo Lewandowski. Já vou emendar a segunda pergunta, como você vê o seu nome nessa lista? Bom, o Supremo Tribunal exige um conhecimento que transcende, né, a simples cotidianidade das práticas jurídicas. Então, porque pelo Supremo passa direito constitucional, direito do trabalho, direito civil, passa um conjunto de disciplinas e matérias que o ministro tem que ter uma formação, e como bem disse o Pedro, digamos uma formação superior da média. Aí eu vou usar a palavra do Pedro, né, que invulgar. Então, nesse sentido, é muito importante o currículo. Por exemplo, a história, o que foi feito na República. Vou dar um pequeno exemplo, um cortezinho. Pedro e eu, por exemplo, que somos uma dupla, né, digamos assim, a primeira candidatura em dupla, brincando um pouco com isso, se me permitem, Lu, se permite, tivemos juntos, lado a lado, né, se no primeiro momento os opositores da Lava Jato e os críticos cabiam num Fusca, ou numa Kombi, com certeza o Pedro era o motorista, o cobrador, e eu era um dos dois também, porque éramos os primeiros. Então, isso é nesse importante. E como eu vejo, então, o que nós fizemos nos verões passados? E o que nós faremos nos invernos que vêm, que são tenebrosos, que se apresentam temerosos? E, como eu vejo a discussão do nome, bom, não é a primeira vez, porque em outros momentos também apareceu, e nunca se sabe porque o que o presidente está pensando. Agora, o que o presidente decidir, como disse o Pedro, estaremos aí à disposição, apoiando, porque são todos nomes fortes e importantes para a República, tem história, aí tem, e estamos apenas colocando os nomes a mais, porque achamos que servir a pátria nesse sentido, servir a República, é uma das missões de todos nós que já escrevemos tanto, e sempre pensando nessa questão de resolver as grandes questões da República. Ô, Lênio, a minha saia justa, ela só aumenta aqui agora. Eu vou te fazer uma pergunta e depois ao Pedro, que mostra isso. No último dia 8 de março, um manifesto assinado por 100 entidades da sociedade civil foi entregue ao presidente Lula em favor da indicação de uma mulher negra ao STF. E em meio a esse movimento, um nome que ganhou força foi o da advogada Vera Lúcia Santana Araújo, que aparece ali na lista dos 10 cotados para a vaga. A gente reforça que a Vera, assim como todos os possíveis sucessores de Lewandowski, também foi convidada para o painel de hoje. Ela disse que não tinha disponibilidade na agenda, mas se comprometeu a tentar encontrar uma nova data para esse debate. Dito isso, eu te pergunto, qual a importância de indicações de mulheres e negras para cargos públicos de alta relevância, como é o caso da vaga no STF? Olha que saia justa, Lênio. Pois então, Lu, a Vera é nossa parceira e companheira de prerrô também, e a Vera é uma pessoa absolutamente qualificada, independente de se dizer precisamos de uma mulher. A Vera é uma pessoa que é jurista e, portanto, independentemente de ser mulher ou de qualquer outra coisa, a qualificação dela está nesse ponto. Ponto 1. Ponto 2, como eu vejo essa questão de mulheres e negros ou indígenas, enfim, como queiram, para o Supremo Tribunal, bom,
pessoas como Pedro Serrano e eu somos insuspeitos para falar sobre isso pela nossa trajetória. Nós, a vida toda, nós trabalhamos lado a lado, juntos, includentemente, digamos assim, a favor de tudo, sem terra, de tudo que você imagina. E, aliás, é o seguinte, a nossa vantagem, está tudo escrito. Então, sempre eu posso provar, porque tenho sempre dito assim, olha, nessa luta eu estive. Eu sou já hoje muito mais uma testemunha da história quando falo dessas coisas, porque nas grandes questões, de algum modo, Pedro e eu estávamos ali, não é, Pedro? Lênio e Pedro, essa questão que eu trago aqui agora, ela é um tanto delicada, é claro, porque os dois aqui estão aí apontados como indicados também para essa vaga, mas é também algo que o Brasil às vezes precisa discutir, inclusive, né? Porque existe a vaga, a gente fala em inclusão, mas muitas vezes essa inclusão significa não estar outra pessoa. E aí é que é a delicadeza do tema, porque a gente fala da diversidade, mas para ter a diversidade alguém precisa ceder essa vaga. E aí, Pedro? Então, a questão da diversidade étnica, cultural, de orientação sexual, de gênero, todas essas questões são determinadas pela Constituição. Nós não temos uma Constituição neutra nesse aspecto. Isso. Nós temos uma Constituição própria do pós-guerra, uma Constituição que se estabelece como superior no sistema jurídico, né? E esse constitucionalismo do pós-guerra não é um constitucionalismo neutro, né? Ele é a favor, né? A favor não, ele determina a inclusão e a presença de mulheres, de mulheres negras, de homens e mulheres gays, de transexuais, de todas as minorias. Quer dizer, isso obviamente tem que ser observado numa candidatura ao Supremo, é uma questão sem dúvida alguma. Na questão do racismo, o racismo é estrutural. Tem gente que no Brasil hoje em dia está questionando essa questão do racismo ser estrutural ou não, alegando que o direito nunca previu um racismo explícito depois da chamada libertação da escravidão. Não é verdade. A Constituição de 34, ao criar o primeiro direito social nosso, no seu artigo 138, né? Determinou na linha B a eugenia como critério da educação pública, ou seja, a exclusão do negro por razões eugênicas, né? Então, realmente é uma questão muito séria, muito grave. Óbvio que quando se fala em Supremo Tribunal Federal é muito positivo e bem-vindo, né? A ideia de uma mulher negra. Eu acho que isso é sem dúvida alguma. Não tem como me opor pela história e trajetória minha e do Lênin, não tem como a gente se opor a isso, né? Então, como também não teria se fosse uma pessoa trans. Qual o problema? Ao contrário, é desejável uma pessoa trans no Supremo Tribunal Federal, para incorporar essa lógica das minorias, e até por se pensar que a Suprema Corte é uma corte antimajoritária. Ela defende direito, o papel principal dela é a garantia e tutela de direitos do indivíduo e de grupos sociais minoritários. Quero entrar em outro tema delicado aqui, talvez seja até o último tema que a gente entre, que é a questão dos ataques constantes ao Poder Judiciário dos últimos anos. E, em alguns momentos, a gente pode ser assertivo aqui, ataques à própria democracia. Portanto, ataques, inclusive, à nossa Constituição, e vocês, o STF, é o guardião da Constituição. Então, eu queria saber a opinião dos senhores, como é que o Judiciário precisa se preparar, se amparar, e essa nova vaga também para apaziguamento desse cenário, mas garantia da Constituição, garantia da democracia no nosso país. Começo com você, Pedro. Esse tema, na realidade, não é novo no direito constitucional. Eu diria que, marcadamente, do início do século XX até hoje, há um grande debate na teoria jurídica constitucional sobre o que fazer quando um governo democrático, a democracia é atacada por extremistas, e aí, em especial, extremistas de direita compuseram essa história, né? Nós tivemos autores, por exemplo, grandes autores como Karl Loewenstein, por exemplo, um liberal, que chegou a propor um estado de exceção instaurado pelo Executivo de suspensão dos direitos da Constituição para a defesa da própria democracia, né? Ele chamava isso de democracia autoritária.
No pós-guerra, com o surgimento das condições rígidas do pós-guerra, não é mais necessário se cogitar esse tipo de estado de exceção e suspensão de direitos. Eu e o Lênio debatemos muito, inclusive, na época da pandemia, um novo tipo de nome para dar essa situação que nós chamamos de legalidade extraordinária, ou seja, que é um poder político não anômico, é um poder político submetido a regras, que é a forma da democracia reagir às situações extraordinárias. Foi assim e nesses limites que agiu o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, corretamente. Houve uma anomalia no sistema, os órgãos incumbidos de promover ação penal, investigação penal, não atuaram na defesa do Supremo quando ele foi atacado. Isso acionou um princípio que o Lênio lembrou muito bem nos artigos dele, que nós chamamos do direito contempt of court, ou seja, o direito da própria corte se defender quando atacada, porque o ataque à corte é um ataque à alma da democracia, a todo o sistema de direitos. Não há sistema de direitos sem uma corte empoderada e com condição de executar suas decisões. Portanto, na realidade, o que nós tivemos foi ações do Supremo Tribunal Federal para a defesa de si próprio, e ao defender si próprio, defendeu a democracia com galhardia. Lênio, eu queria te ouvir também sobre esses ataques ao STF, o que se espera desse novo momento e desse novo ministro. Bom, Pedro já coloca isso muito bem, e nós fomos protagonistas no meio disso, porque estivemos desde o início ao lado do Supremo Tribunal. Muito importante que se diga, porque o Supremo foi atacado. A democracia foi atacada. Aí se criou toda a polêmica. Por quê? Porque naquele momento o Ministério Público não fez a defesa do Supremo como devia fazer. O que faz o Supremo? Usa o seu regimento interno. Isso gerou uma polêmica muito grande, mas, veja, o Supremo fez bem. Pedro e eu estivemos desde o início em webinars e textos, dizendo a Suprema Corte está correta porque dela depende a democracia, porque tudo está na Constituição. A Constituição não é só uma mera folha de papel ou um documento político. A Constituição é norma. E se a Constituição diz que quem cuida da Constituição é o Supremo, se o Supremo é posto em xeque, cai a própria democracia. Logo, o Supremo tem os mecanismos para isso. Isso já estava lá em Shakespeare, no Henrique IV, Henrique V, quando o príncipe foi lá e esbofeteou o juiz. E o juiz prendeu o menino, o príncipe. Então, isso está lá já. Faz parte da democracia contemporânea entender o papel da Suprema Corte. Hoje, há autores, por exemplo, do direito constitucional, que mostram como o direito pode ajudar a salvar a democracia. E se nós pegarmos o que o Supremo fez na pandemia, por exemplo, e depois da pandemia, tem cinco grandes decisões pelas quais, e aí os críticos do Supremo ficam estarrecidos e talvez nem esperassem isso, mas o Supremo fez na saúde, nas finanças e também na democracia, culminando com as eleições cuidadas pelo TSE. Então, é isto. Esse é o papel do direito e da democracia e do Supremo Tribunal. Muito obrigada. Eu agradeço demais aqui a presença do advogado e professor da PUC de São Paulo, Pedro Serrano, e o ex-procurador de Justiça, Lênio Streck, por trazerem esse debate de alto nível, sincero aqui para a gente. Boa sorte aos dois, inclusive, cotados, então, para essa vaga do STF. A gente lembra, então, que tem outros cotados para essa vaga do ministro Lewandowski, que também foram convidados para participarem do painel CNN. São eles o Cristiano Zanin, você sabe, foi
foi advogado de Lula nos processos da Operação Lava Jato, Zanin disse que não quer participar do painel com outros cotados. Manuel Carlos de Almeida, ex-secretário-geral do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, além de professor da Universidade de São Paulo, também disse que não quer participar de painéis ou debates. Além deles, também é cotado Pedro Serrano, que participou agora comigo aqui do painel, Pier Paolo Bottini, que é advogado e professor da Universidade de São Paulo, procurado para participar de painéis, disse que está checando a agenda. O Lênio Streck, que você ouviu aqui, participou há pouco do painel aqui no Visão CNN. O Bruno Dantas é ministro e atual presidente do Tribunal de Contas da União, procurado pela CNN, disse não se considerar cotado ao Supremo. Vera Lúcia Santana Araújo é advogada e estava na lista tríplice enviada a Bolsonaro para o STF para a vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. No ano passado, ela também está checando a agenda para uma eventual participação nos painéis da CNN. É a Vera, a única mulher negra nessa lista. Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2008, atualmente é corregedor nacional de justiça. O ministro recusou o convite da CNN. Benedito Gonçalves também é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral. Benedito é o atual corregedor-geral da Justiça Eleitoral, função que exerceu durante as eleições do ano passado. A produção também o convidou e aguarda retorno. O ministro Benedito, você sabe, também é um homem negro. Carol Proner é a advogada que também integra o grupo Prerrogativas, contrário à Operação Lava Jato, disse à CNN que não se considera cotada e, portanto, entende que não há justificativa para ser ouvida nesta proposta.